Você já sabe quem você é? Saber quem somos é uma das principais incógnitas da nossa existência, não é mesmo? Também trata-se de uma necessidade emocional e também espiritual básica. Quando estamos falando de uma necessidade básica, nós estamos nos referindo a algo que não pode deixar de existir. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua realidade com Deus. Tratando-se da nossa identidade, nós podemos buscar resposta para essa pergunta, para essa dúvida ou para esse conflito nas Escrituras. A Bíblia é um livro de muitas respostas e elucidações para a nossa existência, para as nossas vivências, para o nosso cotidiano, como já sabemos, incluindo essa importante resposta: quem você é? Quem eu sou? Quem nós somos, afinal de contas? A Bíblia responde. Hoje eu vou te dar aqui, em apenas 3 minutos, algumas clarezas sobre quem nós somos pela perspectiva da Bíblia. Vamos lá? Então, o primeiro versículo que traz esclarecimento e elucidação a respeito do tema identidade está logo no primeiro capítulo da Bíblia, mais especificamente no versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, vai dizer o seguinte, que Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Quem eu e você somos? Quem você é alguém que foi criado ou criada à imagem e semelhança de Deus. Em outros momentos, a Bíblia vai falar que Deus é santo e ela também nos estimula a sermos santos como Deus é. Esse acaba sendo um outro grande conflito e desafio da maioria das pessoas, porque elas acham isso uma missão impossível. E dependendo da ótica que nós estivermos avaliando ou analisando, o nosso entendimento pode realmente estar correto e contabilizarmos mesmo como algo impossível. Mas se a gente buscar um pouquinho de entendimento na própria Bíblia, ela vai nos esclarecer que Deus não está esperando que eu e você sejamos santos no sentido de perfeição. Não é isso, mas de santidade no sentido do aperfeiçoamento contínuo. E é andando com Deus do jeito que estamos, porque Jesus disse: vinde a mim como estás. É andando com Ele, é andando com Deus, é andando com Jesus, é sendo assessorado pelo Espírito Santo que nós vamos nos aperfeiçoando e vamos deixando de ter uma forma segundo o mundo, segundo o contexto social, religioso, programação mental, segundo esse mundo mau e tenebroso. Nós vamos deixando essa programação enquanto vamos nos vinculando a outra. É isso que Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 vai nos propor. Uma completa renovação da mente. É também uma reprogramação. Uau! Somos robôs agora para sermos reprogramados? Não. Somos alguém
que apenas saiu da programação original ou da formatação original. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus como filhos e filhas amados, mas o advento do pecado trouxe um dano, trouxe ali uma deformação. E Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, vai falar bem disso, dizendo que a única coisa que nos separa de Deus, o nosso Pai, é o pecado. É a maneira de viver conforme o pecado sugere, que nos afasta, nos distancia de Deus. E é esse distanciamento que perpetua uma forma não original e nos faz viver não apenas numa programação mental diferente do que precisamos ter, mas isso altera, como já falado em outros momentos aqui, o nosso DNA. A nossa essência é espiritual, a nossa essência é pura. E quando Jesus nos chama para andar com Ele, para reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós, dando a sua vida e consumando esse ato lá na cruz, Ele está nos chamando para voltar à essência. É um resgate da nossa identidade, é um retorno à nossa forma original e dessa maneira nós podemos voltar a pensar, a sentir e a viver de forma comportamental e prática, segundo a perfeita vontade de Deus, o nosso Pai. Nós fomos criados para isso. E eu sei que em 10 minutos aqui nesse vídeo é muito pouco para que nós possamos aprofundar nesse assunto. Mas quero deixar aqui um convite para você irrecusável, para não dizer imperdível. Trata-se do treinamento Fundamentos da Fé. Nós, aqui do Colo do Pai, preparamos para você um treinamento poderoso, rápido, dinâmico, esclarecedor e gratuito. Eu quero te incentivar a, ao fim desse vídeo, se inscrever aqui embaixo, acessar o link e fazer a sua inscrição para você não ficar de fora. Nós queremos te servir por meio desse treinamento. E dessa maneira, você vai entender muito mais e melhor e de forma mais profunda os benefícios de alguém que nasceu para viver uma vida abundante, como viver isso e se aperfeiçoar na fé em Cristo Jesus. Bora conosco para esse treinamento? Eu quero ler mais um versículo para você que fala mais sobre a nossa verdadeira identidade. Está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, que diz o seguinte: outrora vocês eram trevas, ou estavam em trevas, e o pecado nos colocou nesse lugar, nessa condição. Porém, agora, vocês são, ou podem se tornar, filhos do Senhor, e andar como filhos da luz. Eu e você, desde sempre, por causa da natureza a qual Deus idealizou para nós, ou seja, a sua própria natureza divina, a natureza de luz, Ele nos deu essa identidade. O pecado roubou, Jesus resgatou e nos deu a condição de viver. Jesus disse que Ele era a luz do mundo. Não existe outra luz que possa verdadeiramente nos ajudar a viver nesse mundo tenebroso, a não ser a luz de Jesus. A luz de Jesus é suficiente para nós. Olha o que diz também em Salmos 119, versículo 105. Diz o seguinte:
lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus devolve a nós a consciência e a mentalidade de filhos da luz, nos dá um caminho a seguir, princípios a observar, e dessa maneira nós vamos vivendo, diferente do que vivíamos outrora na formatação do mundo, orientação das trevas, DNA diferente do original, e pela palavra de Deus nós podemos ir fortalecendo em nós essas verdades. Você é o filho amado de Deus. Você é, mulher, a filha amada de Deus. E reforço aqui o convite para estar conosco no treinamento Fundamentos da Fé e também amanhã, mais uma vez, aqui no Colo do Pai. Eu quero orar com você agora e antes de eu fazer isso, quero te convidar a enviar essa mensagem para as pessoas que você gostaria, para a sua lista de amigos ou para alguém que está passando por situações difíceis, se vê ali numa escuridão sem possibilidades de sair. Seja um instrumento de Deus e envie essa mensagem para elas. Vamos orar? Pai, graças te damos por ter nos dado a sua identidade de filhos da luz. E quero orar nesse dia por cada um aqui que está ouvindo, interagindo com essa mensagem, pedindo que o Senhor ainda mais resgate essa identidade poderosa e que essa necessidade que temos de saber quem somos possa ser esclarecida pelo Senhor. O Senhor também se apresenta na Bíblia como sendo o Espírito da verdade, aquele que nos conduz a toda a verdade. E nós te damos boas-vindas, bem-vindo em mais esse dia e te agradecemos por tudo que o Senhor irá proporcionar e também pelos esclarecimentos que vão chegar. Tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, shalom, shalom, até amanhã no Colo do Pai.